Fala pessoal, como é que vocês estão? José Fragoso aqui e hoje nós vamos comentar sobre a falácia do espantalho. Você conhece? Se você não conhece, fica aqui que nós vamos explicar e mesmo para você que conhece, nós vamos comentar como que a gente, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, às vezes nos pegamos sendo envolvido por essa falácia. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa porque eu falei que toda sexta-feira eu ia fazer um vídeo e na sexta-feira passada eu não fiz esse vídeo, mas hoje eu vou fazer um vídeo que vale por dois, tá? Pode acompanhar aí que você não vai se arrepender. O motivo de eu não ter feito esse vídeo são dois motivos básicos. O primeiro é que nós temos que trabalhar, né? Afinal de contas, temos aí uma série de diárias dos vereadores, que eu comentei no vídeo passado, de Cachoeiras de Macacu, que fazem as suas viagens para Brasília. E só em 2019 foram 310 diárias, a um custo de mais de R$500 mil. Até o presente momento, nenhum dos vereadores me procurou ou se manifestou para poder explicar o que eles foram fazer lá. As viagens são quase sempre de interesses do município. Esse é o motivo que eles destacam lá. Mas ninguém soube me dizer o que eles conseguiram trazer com isso. Até o momento só tem um custo, mas não tem o benefício que eles trouxeram. Um amigo tentou dizer o que eles conseguiram com essas viagens. Alguns deles, né, alguns vereadores trouxeram, mas quando eu perguntei a fonte, ele ainda não conseguiu me trazer. Então eu estou aguardando, assim que ele me trouxer, eu comento para vocês, mas também não precisa aqui me dar nenhum tipo de audiência. Você pode, qualquer vereador pode aí fazer as suas explicações, até porque nós estamos no ano onde está na hora de vocês mostrar o resultado, né? Então esse é um dos motivos, né? Nós temos que trabalhar, todos nós cidadãos temos que trabalhar. E o outro motivo também, muito importante, é que eu não queria ficar fazendo vídeos, às vezes andando com a câmera frontal do celular, então eu tento fazer o melhor que eu posso. E eu não tenho uma estrutura, eu não tenho os recursos técnicos, eu tento fazer na melhor iluminação, eu tento dar o meu melhor para vocês, para que o vídeo fique o melhor possível. Iluminação, áudio, e por eu não ter esses recursos, nem sempre fica fácil. Mas eu também não queria deixar de fazer esses vídeos só pela falta de recurso, eu não queria que isso fosse um impedimento. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para você. Vamos lá, falácia do espantalho. Bom, isso consiste de uma técnica onde numa discussão, num diálogo, na tratativa de algum assunto, é proposto um tema, é proposto um assunto a ser discutido, é levantada uma questão. E aí você usa dos seus argumentos para poder defender aquilo que você está defendendo ou contrapondo, e o seu adversário, na falta de argumento para tratar desse assunto, para colocar o ponto de vista dele e te mostrar o porquê que ele acredita nisso, ele não foca no problema, ele não foca no tema, ele cria um espantalho. Então ele de alguma forma, sutilmente, distorce aquilo que foi levantado para ser discutido e criou um espantalho. E aí ele começa a falar desse espantalho, ele começa a debater, ele começa a bater nesse espantalho, e quando você percebe, você está junto com ele, tratando do assunto que ele escolheu. E normalmente ele escolhe um assunto da área dele, um assunto onde ele domina, um assunto onde ele fique mais à vontade, onde ele tem mais informações, e aí você é induzido a perder um debate, e mesmo que você ganhe um debate, que nem sempre a intenção é essa, mas você largou o assunto principal e você se viu falando daquilo que ele levantou em pauta que não era o assunto principal, que talvez tinha alguma relação, mas ele distorceu. E aí eu vou te dizer por que eu vou falar, por que eu trouxe esse assunto para o tema de hoje. Não sei se vocês perceberam, mas em Cachoeiras de Macacu, no último final de semana, teve uma ação do Poder Executivo onde ele rompeu o contrato com vários profissionais da área de educação. Simplesmente cancelou. Isso foi na virada de sábado para domingo. E pegou muita gente de surpresa. E também, se você não está acompanhando, Cachoeiras de Macacu já sofre há longos meses, talvez anos, com dificuldade na folha de pagamento de vários setores. O setor da educação é um deles que vem sofrendo muito, inclusive as crianças, se não me engano, já perderam 2 anos letivos. Pensa o que é. Eu não consigo mensurar o quão danoso vai ser isso na vida das crianças no futuro. 2 anos perdidos, jogados fora. Só que isso também cria um efeito já imediatamente. As pessoas que não estão recebendo. Como é que paga aluguel? Como é que paga suas compras? Como é que mantém as contas em dias? E aí agora alguns deles foram surpreendidos com essa demissão, esse rompimento de contrato, essa demissão, não sei exatamente o nome que se dá. E na segunda-feira, a Câmara de Vereadores lança uma nota onde o presidente da Câmara dos Vereadores e os vereadores se solidarizam com a situação que vem passando os servidores públicos da área de educação. Tá, muito legal, mas em 2020, em junho de 2020, é só agora que os servidores da educação estão passando por esse problema? Os outros anos
não precisava dessa solidariedade, até porque essa solidariedade, isso pode vir de mim, pode vir de qualquer pessoa. Agora de vocês a gente espera muito mais do que isso, nós esperamos ações. Inclusive são para isso que vocês são pagos, para vocês agirem, ou criando leis, ou impedindo que leis ruins sejam criadas, leis contra nós, tá? Leis a nosso favor. Elas têm que serem sempre a nosso favor, não a favor de vocês. Ou então fiscalizando para que o dinheiro seja devidamente aplicado. E aí ao fazer isso eu falei assim, poxa, eu quero provocar um pensamento, eu quero provocar que a gente veja se isso é normal. No ano de eleição, ter algum tipo de posicionamento, justamente no ano de eleição. Ao tentar provocar, o que eu fiz? Eu fiz uma postagem, se você não me acompanha, acompanha lá no Facebook. Eu fiz uma postagem onde constava ali a folha de pagamento do servidor do Legislativo, de maio de 2020, tá? E ela estava perfeitamente em dia, todo mundo recebendo em dia, todos eles. Eu botei lá um print na ordem alfabética e constava lá. Ao postar isso, na intenção de provocar para que as pessoas pensem nas ações do Legislativo e comparem como que está o salário deles, sempre em dia, e o salário dos demais profissionais, que são igualmente importantes, as pessoas se assustaram, corretamente, né, compreensível, se assustaram com os altos valores de algumas funções, como assistente administrativo, assistente geral, e que estava na casa de 5 mil reais, recepcionista também, 5 mil, assessores, 7, 9, 8 mil, alguns secretários na casa de 11, 13 mil reais, mais até do que o próprio vereador, que se eu não me engano fica, acho que é 7 mil reais líquido ou bruto. E as pessoas se espantaram com isso e fizeram os comentários nesse sentido. Esqueceram do foco principal. Somando-se a isso, vem um grupo de pessoas, que eu não sei exatamente se são servidores públicos do Legislativo, porque o nome deles nem constavam ali, mas eles se sentiram ofendidos e vieram defender a causa do servidor público legislativo. E começou uma discussão de povo com povo. Começou a discussão de um povo, servidor público concursado, comissionado, e do povo que, em última análise, paga todos esses. E aí eu percebi que, assim, e os vereadores? E o funcionário público eleito? Por quê? Povo, eleitor, pensa comigo. Nós não vamos trocar o secretário, nós não vamos nem podemos querer trocar o servidor público concursado, nós não vamos mudar nada nesse sentido. Não é essa a intenção. Quem nós podemos mudar é o prefeito e o vereador. São eles que a gente tem ação, então é neles que a gente tem que focar. Quando você vai num restaurante e você é maltratado e você não consegue resolver com o garçom, você procura o gerente, você procura o dono. Então vamos lá no gerente, vamos lá no dono, que somos nós, em última análise, já falei isso, mas vamos lá no presidente da Câmara. E aí teve alguns comentários, porque ficou um pouco mais acirrado, porque nós estamos falando de pessoas que estão à mesa sem receber, com dívidas, com o banco cobrando, com gente na porta querendo receber, as pessoas já não estão mais com paciência. E às vezes se exaltam. Aí teve ameaça de processo, eu vou te processar, você não pode falar isso. Eu falei, gente, nós estamos brigando entre nós, os vereadores talvez rindo de nossas caras, fazendo dancinhas na nossa cara, e a gente brigando entre nós. Entenda o seguinte, essas pessoas vão sempre defender os vereadores. Eles estão ganhando 5 mil reais para um serviço. Eles vão defender e está no direito deles defender. Eles vão defender o seu salário porque eles fizeram um concurso para isso. Inclusive jogaram na nossa cara, de uma forma geral, de que teve que vir pessoas de fora da cidade para poder ocupar as vagas porque abriram-se concursos e a população cachoeirense não ocupou essas vagas. Algumas dessas vagas foram ocupadas de fora. E aí, vereadores, nós temos que ouvir isso pela cara fora, né? Ouvir que nós não somos capazes de ocupar essas vagas, que tem que vir gente de fora para poder ocupar essas vagas. Mas são anos e anos sem nenhum tipo de ação para uma escola técnica, uma escola profissionalizante. Vocês nunca se empenharam para que isso viesse a acontecer aqui, né? Quem conhece Cachoeiro de Macacu lembra da história da Skin Cariol, onde na hora de se construir a Skin Cariol, o serviço braçal, gerou emprego e os políticos do momento capitalizaram com isso na época. Mas na hora de ocupar as vagas de engenheiro, de técnico em mecânica, técnico em eletricista, de diretor, de gerente, de supervisor, a gente não tinha a qualificação necessária. A gente não tinha a graduação, nós não tínhamos o diploma, porque a gente não tem, até hoje nós não tínhamos e nós não temos escolas técnicas para formar o cidadão cachoeirense. E isso está acontecendo e vai acontecer com a Comperj. Os serviços braçais nós vamos ocupar. E os serviços técnicos? Vamos ter que ir para outra cidade? Até quando? Mas enfim, aí teve algumas discussões e é isso que eu queria focar. Eu queria que você esquecesse o espantalho. Não focasse naquilo que eles... Você já parou para pensar que isso pode ser proposital?
Você já parou para pensar que os vereadores não vão lá se defender nem vão lá discutir, mas pode estar mandando alguém? Eu não sei se vocês perceberam, mas alguns daqueles perfis do Facebook não tem nenhum tipo de informação. Quando você abre para saber quem é, tá o nome, algumas fotos e só. Não diz aonde mora. Quando eu digo onde mora, eu não quero saber onde mora, mas assim, qual cidade, qual formação. Qualquer perfil que você vai lá do cidadão, estudou no Maria Veralba Ferraz, estudou no CIEP 347, estudou no Sol Nascente, estudou em Cachoeira de Macacu, se formou em tal universidade. Essas pessoas que estão lá discutindo, observe, algumas delas não têm nenhum tipo de informação. Então, às vezes eu falo assim, será que essa pessoa de fato existe ou ela só está aqui a mando de alguém para poder defender os vereadores? E ainda que defenda, como eu te disse, elas estão corretas. Agora, eles possivelmente vão votar de novo nesses vereadores para defender o seu salário, defender o seu pagamento. E você, está satisfeito? Você que estava lá discutindo, esquece ele. Ele já fez o trabalho dele, ele estudou, ele teve a qualidade dele. Mas e os outros servidores públicos? O professor não tem qualidade, não tem direito de ganhar o salário em dia? Esse é o ponto. Porque mandaram a gente ler, vai ler a Constituição, vai ler as leis antes de ficar falando. Nós sabemos, não menospreza a gente não, nós sabemos que existe uma verba destinada para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. O Executivo ele tem que mandar isso para o Poder Legislativo e é uma verba destinada. E o Legislativo vai lá, cumpre como tem que cumprir. Inclusive essa verba vem cada vez sendo mais alta, mais alta, mais alta. E nós sabemos disso. Mas nessa mesma lei, só para você ter ideia de como isso acontece, diz lá o seguinte: incorre em crime de responsabilidade o prefeito que não enviar até o dia 20 de cada mês a verba necessária para o Poder Legislativo. Ele tem que enviar, e tem data certa, não pode atrasar, daqui 2 meses eu pago, vou atrasar, vou dividir em 3 vezes, em 4 vezes. Não, até o dia 20. Se ele não cumprir isso, ele incorre em crime de responsabilidade. Também incorre em crime se ele mandar menos do que manda a lei orçamentária municipal. Agora eu te pergunto, que prefeito ousa infringir uma dessas regras? Quando, com toda a dificuldade financeira que o município está passando, já passou, que prefeito ousa infringir essa regra? Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte: é importante o salário de vocês? É importante o salário do assessor, do vereador? Deve ficar em dia? A discussão não é se o salário é alto, se merece ou se não merece. Ninguém está discutindo, esse não é o mérito. Então eles desviaram o foco e começaram a brigar. Eu mereço, eu sou digno, sim. E o professor não é digno? E o médico não é digno? E o agente da vigilância sanitária não é digno? Todos os outros profissionais não são dignos? Então por que, prefeito? O salário desses outros profissionais podem ser atrasado e o da Câmara não pode, nunca foi. O que acontece? É algum receio de que se falhar com a Câmara vai fazer a lei valer? E a Câmara? Por que a lei ela não é aplicada quando são outros servidores? Por que ela só faz ela valer quando é de interesse de vocês? Então, não venha só agora no final do ano, no final do mandato, tomar algum tipo de ação. Então eu falo com você, leitor, esqueça os outros. Não se deixe desviar por esses espantalhos. Não caia na narrativa do espantalho. Foque em quem você tem que focar. Esqueça o secretário, esqueça, já aconteceu. Pense agora, está satisfeito com o prefeito? Vote nele. Está satisfeito com o presidente da Câmara? Está satisfeito com os outros 12 vereadores? Vote nele. Você não está satisfeito? Está na hora de trocar e vote em outro. É simples assim, simples assim. Avalie o período de 4 anos. Não avalie essas últimas ações, porque ela pode estar contaminada com alguns interesses. Isso é o que eu queria passar para vocês. Grande abraço e Deus abençoe.